Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu trago um simulado com 10 questões de legislação nacional, tanto para os concursos de PIAT da Prefeitura de São Paulo, PDI PEB1 de Osasco e PEB1 de Mogi das Cruzes, todos da banca VUNESP. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, todas as questões que eu coloquei aqui nesse simulado são todas do ano de 2023, portanto, questões recentes. É importante a gente treinar, simular, enfim, questões da VUNESP recentes, porque como eu já comentei aqui no canal, a VUNESP de tempos em tempos muda sua forma de cobrança ali das suas provas, beleza? Outro ponto importante é que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para download gratuito da apresentação desse simulado. Aqui as questões é uma mescla de Constituição Federal, ECA, LDB e diretrizes curriculares nacionais, e também eu trouxe uma legislação referente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E sempre lembrando que a nossa Constituição, né, Federal de 1988 é a nossa lei maior. E depois, as legislações que vêm depois são, na verdade, uma repetição da Constituição, porque toda legislação precisa seguir a Constituição de 1988, senão essa lei ela é inválida, porém ela vai aprofundando, como por exemplo, lá na Constituição Federal a gente pega os princípios da educação, quando chega no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele vai aprimorando, ele vai aumentando ali os princípios, aprofundando, né? A mesma coisa na LDB, os princípios são aprofundados, nas diretrizes curriculares também, e assim vai. Então, a gente tem a Constituição, pequenininha, né? E depois as legislações que vão seguindo adiante nos anos subsequentes, acaba aprofundando com uma espiral tudo que está disposto, que tem que se seguir na nossa educação nacional, beleza? Agora vamos começar o nosso simulado com a questão de número 1, que foi da prova da Prefeitura de Guarulhos do cargo de assistente de gestão escolar de 2023. 1. Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, entre outros, lembrando que essas garantias a gente também encontra lá no ECA, lá na LDB, mas sempre seguindo aqui a Constituição. E sempre, na maioria dos concursos aí na área da educação, sempre acaba cobrando os artigos ligados à educação, né? É no caso os artigos 205 a 214. Então vamos lá, qual das alternativas está garantindo o dever do Estado com a educação? Seria a letra A educação infantil gratuita em creche pré-escola dos 3 anos aos 7 anos de idade, próximo à residência das crianças. 7 anos, 3 está errado aqui os anos, né? Na verdade, educação infantil do 0 aos 5 anos de idade. Lembrando que a creche, a matrícula não é obrigatória, porém, a sua oferta sim é obrigatória para aqueles que querem, necessitam do atendimento da creche. B. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Essa tá boa. C. Progressiva universalização do ensino médio e do ensino superior gratuito em estabelecimentos oficiais de ensino. Lá na Constituição diz apenas o ensino médio, não está disposto junto o ensino superior. D. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em centros de educação especial. Não, é preferencialmente em sala regular, ensino regular, né? E. Oferta de ensino noturno regular, adequando-se o educando às condições oferecidas pela instituição de ensino. Não, adequando as condições do estudante, principalmente aquele estudante trabalhador, e não as necessidades da instituição de ensino. Portanto, a resposta certa é a letra
A resposta correta é a letra B. O artigo 208 da Constituição estabelece entre os deveres do Estado com a educação o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada pessoa. Isso significa que não é obrigatório a pessoa cursar o nível superior, mas o Estado precisa ofertar, certo? Isso inclui não apenas o ensino básico, mas também a promoção do acesso aos níveis mais avançados de educação, que no caso o nível superior, pesquisa e criação artística, de acordo com as aptidões individuais. Então, muitas vezes, aquele estudante ele não é capaz, sim, todos somos capazes e cada um tem certas habilidades, competências, enfim, aptidões, e o Estado precisa garantir que essas aptidões, esses talentos, possam seguir além ali da educação básica. Portanto, a resposta correta da questão de número 1 é a letra P de bola. Questão de número 2, prova da Prefeitura de Guararapes, professor de Educação Infantil 2023. Considere o que estipula o artigo 206 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, para assinalar a alternativa que preenche corretamente a seguinte frase: dentre os princípios, o ensino deve ser ministrado com base. Aqui tá errado porque eu retirei exatamente da prova, tá? Tava assim, foi um erro de digitação da VUNESP. Eu acho que deveria estar assim. Com base em ideias, né, e concepções pedagógicas. Então, pegando lá os princípios da educação, entre eles a questão da ministração das aulas, precisa seguir um princípio pedagógico, seria a alternativa A, singularismo? Não, porque, como eu sempre falo aqui, cada estudante aprende de uma forma, cada criança aprende de uma forma, né? Então, as concepções pedagógicas não pode ser singular, única. Seria B, revisionismo? C, dogmatismo? Não, a gente não vai seguir um dogma, a gente não vai impor as coisas. D, canonismo? Também não. Ou a letra E, pluralismo? A resposta correta é a letra E, conforme o artigo 206 da Constituição da República Federativa do Brasil, o ensino deve ser ministrado com base nos princípios de pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, deixando bem claro, a gente precisa seguir, por exemplo, o que está disposto na LDB, nas diretrizes curriculares, na BNCC. O município também tem um currículo próprio, falando aqui da Prefeitura de São Paulo. Mogi das Cruzes também tem um currículo próprio. Osasco não, Osasco segue o currículo paulista estadual. Mas o professor, ele tem a liberdade de ter concepções pedagógicas, então metodologias diferentes, metodologias próprias. Ele é obrigado sim a seguir um currículo, mas ele pode transformar esse currículo, adaptar as suas metodologias, as suas concepções. O currículo, ele não é algo fechado. O currículo, ele é, como diz Miguel Arroio, vivo. Os estudantes transformam, como também o professor transforma o currículo, faz ele flexível, elástico, né? Isso é as concepções pedagógicas, entende? É a mesma coisa que falar, eu sou contra a videoaula nos casos dos concursos que tiveram prova prática, como os últimos da Prefeitura de São Paulo, Estado, porque fere o artigo 206 da Constituição. Não, não fere. Porque se você passar no concurso, estiver em sala de aula, precisa seguir aquele currículo. E o professor teve a liberdade de gravar a sua aula, fazer a sua prova prática, de acordo com suas metodologias próprias. Eu tive a liberdade, tanto no Estado, na Prefeitura, eu segui lá a aula que precisava ser gravada, o tema, mas de acordo com as minhas metodologias de Jéssica. Outros professores gravaram o mesmo tema e fizeram outras metodologias. Isso é as concepções pedagógicas. Portanto, o pluralismo refere-se à diversidade de abordagens, pensamentos e métodos pedagógicos, promovendo a liberdade de ensinar e aprender, respeitando a pluralidade de ideias no campo educacional. Então, a resposta correta da questão de número 2 é a letra E de escola. Questão de número 3, prova de Guarulhos, assistente de gestão escolar 2023. Conforme a Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, artigo 56, lembrando que na maioria dos concursos é sempre cobrado ou os artigos que falam da educação
ou os artigos que falam do Conselho Tutelar. E também algumas provas cobram os direitos das crianças e dos adolescentes, que é o artigo 1º até o artigo 18. Então vamos lá. De acordo com o artigo 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de. Lembrando que lá no ECA está escrito exatamente estabelecimentos de ensino fundamental. Ah, mas a prova é para professores de educação infantil, não importa. Tem que seguir o que está escrito lá na lei, ok? Muita gente cai nessa pegadinha, essa questão caiu já várias vezes na VUNESP, é recorrente, inclusive, e acaba errando porque fica pensando, o cargo é para professor de educação infantil, isso aqui está errado, eu vou pedir recurso, mas não, está na lei mesmo, ensino fundamental, tá bom? Então vamos lá, seria a letra A, o comportamento disciplinado ou desrespeitoso dos estudantes no decorrer das aulas deveria ser comunicado ao Conselho Tutelar? Se fosse assim, o Conselho Tutelar não ia ter mãos, pernas para atender todo mundo, né? Porque todo dia é algum problema aí de disciplina com os estudantes ou com as crianças, né? B, desobediência dos alunos às ordens dos professores ou demais funcionários da instituição de ensino. A mesma problemática aqui da alternativa A, né? Não tem condições. C, troca de ofensas verbais ou não verbais entre estudantes e entre estudantes e professores? Também não. Infelizmente, essas situações ocorrem e são corriqueiras, né? D, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotando os recursos escolares? Ou seria a letra E, uso de vestimentas inapropriadas em ambiente escolar para crianças e adolescentes? Lembrando que, por exemplo, se a criança ou adolescente não tiver com o uniforme da escola, a escola jamais pode barrar sua entrada. É a mesma coisa, a menina veio de topzinho e shortinho, nesse calor, né? Dá uma trégua, mas enfim, né? Alguns vão achar não é uma vestimenta, mas não pode barrar a criança ou adolescente, porque está com uma roupa, entre aspas, que você acha inapropriado, né? Portanto, a resposta correta lá do artigo 56 do ECA é a letra D. Então, conforme o artigo 56 do ECA, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, quando eu falo dirigentes, é outra pegadinha. Muita gente erra essa questão que eu já falei. Já caiu um monte de vezes na VUNESP. Nossa, um monte de prova eu já vi a mesma questão. Para você ver que a VUNESP repete questões, tá? Daí acaba se confundindo. Dirigentes vão pensar. Dirigente? É um dirigente lá da Diretoria Regional de Ensino, falando aqui da Prefeitura de São Paulo. Mas não, é o diretor da escola, diretor ou diretora, né? Que é o dirigente do estabelecimento de ensino, tá? Tem a responsabilidade de comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, após esgotados os recursos escolares. Essa medida visa garantir a proteção e o acompanhamento adequado das crianças e adolescentes, assegurando seu direito à educação, porque a gente precisa lembrar que não basta só ofertar a matrícula, precisa se garantir também não só o acesso, mas também com uma permanência. Por isso precisa fazer busca ativa, inclusive nos concursos da Prefeitura de São Paulo tem legislação municipal própria sobre essa questão da busca ativa. Então, precisa chamar esse estudante, essa criança de volta para a escola, precisa manter ela. E quando a criança some, a gente precisa comunicar ao Conselho Tutelar que vai tomar as medidas necessárias. E é claro, quem vai fazer isso, fazer essa comunicação, é o dirigente, diretor da escola, não é o professor. O professor vai comunicar, por exemplo, João, tá faltando 10 dias seguidos, um exemplo, tá? Daí, o diretor vai pegar aquilo que o professor o comunicou e vai comunicar ao Conselho Tutelar. Então, o diretor, o dirigente de estabelecimento de ensino, é a ponte entre o professor e o Conselho Tutelar. O professor não vai diretamente ao Conselho Tutelar, ok? Então, a resposta correta da questão de número 3 é a letra D de dado. Questão de número 4, prova da Prefeitura de Guarulhos, assistente de gestão escolar 2023. De acordo com o ECA, né, artigo 53A, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas de estabelecimentos congêneres, seria a letra A,
estimular pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação. B. Assegurar medidas de conscientização, prevenção, enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. C. Ressarcer os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar pela frequência escolar. D. Estimular e facilitar a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. E. Matricular as crianças e os adolescentes na rede regular de ensino em locais próximos da residência deles. Essa é um pouco difícil porque, se a gente for ver, todas as alternativas aqui estão corretas, tá? Tudo aqui está disposto no ECA. Porém, a pergunta pede o artigo 53A. Quando tem uma letra na frente, é porque é uma atualização da primeira publicação lá de 1990, tá? Então, de acordo com o 53A, tá pedindo aqui. E o que está de acordo com o 53A é a letra B, que no caso estabelece que o dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção, enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Essa medida visa promover um ambiente seguro e saudável para o pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, sempre quando você vê lá no ECA a letra na frente, é uma atualização. E se a gente for pensar essa questão da prevenção, de uso de coisas ilícitas, né? É algo que temos preocupação aqui dos últimos anos. Não é algo que desde lá de 1990, ou na década de 80, 70, tinha esse pensamento de prevenção dentro das escolas. É algo recente, tá? Então, sempre, se você não lembrar exatamente o que é o artigo, vê nas alternativas o que parece ser mais assim atual, que está mais de acordo aqui com o nosso momento contemporâneo, tá? Uma dica. E é claro, mas isso aí a família tem que ver, a polícia, não, isso é um dever da escola também. Ter essa conscientização, essa prevenção, para que lá na frente, fora da escola, essas crianças e adolescentes não estejam dependentes dessas coisas ilícitas, tá? Mas então isso é só no fundamental. Não, na educação infantil sim, até mesmo na creche, porque infelizmente temos crianças no qual a família é usuária dessas questões aí, dessas coisas ilícitas, né? Isso acaba, consequentemente, resvalando na criança, tá? Então, essa preocupação entra até mesmo na creche, tá, gente? Eu conheço histórias, assim, horríveis, que eu não vou entrar aqui em detalhes. Então, essa questão tem que ser prevenida dentro da escola. É dever da escola, sim, ok? Então, a resposta correta da questão de número 4 é a letra B de bola. Questão de número 5. Banca VUNESP 2023, Prefeitura de Pindamonhangaba, para o cargo de professor de educação básica. Artigo 67 da Lei 9.394/1996, aqui a gente está entrando na LDB. Estabelece que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação. O parágrafo 1º do artigo 67 da LDB, por sua vez, define que a experiência docente é, lembrando, os principais artigos que geralmente são cobrados aí nas provas são a parte ali dos princípios, da organização da educação, depois o que é específico da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, técnico. É claro, se o cargo é para professor de educação infantil, você não vai ver a parte do ensino fundamental, ensino médio, e isso também serve ao contrário, né? Se for o cargo de ensino fundamental, você não vai ver da educação infantil e assim por diante. No caso do auxiliar técnico de educação, o ATE, ele precisa saber de tudo, praticamente, da LDB. Por quê? O ATE, ele vai trabalhar, pode ser tanto no SEI, né, a creche, como na pré-escola, EMEI, no ensino fundamental, com as EMEFs, na educação de jovens e adultos. Ele também pode trabalhar na secretaria da escola. Na secretaria da escola, ele não vai atender só a comunidade, os estudantes. Ele também vai cuidar da vida funcional dos outros funcionários, dos professores. Então, essa parte aqui da valorização dos profissionais da educação, do docente,
O até também precisa saber, tá? Então vamos lá. Seria a alternativa A, componente facultativo para pontuação adicional dos concursos de provas e títulos. Se a gente está falando da valorização dos profissionais da educação, aqui está pedindo, né, o que define experiência docente. Aqui a prova de títulos é uma pontuação a mais para o concurso, para você entrar, né, na carreira. E não é o caso aqui. Aqui é para o professor que já está na rede de ensino, né, para a sua valorização. Então, a não é. B, pré-requisito para o exercício profissional de qualquer outras funções de magistério. C, condição indispensável para a progressão funcional baseada na titularização ou habilitação. D, elemento complementar da progressão na carreira baseada na avaliação do desempenho. E, exigência legal que o professor concursado ou não faça jus ao piso salarial profissional. Ah, só vai ganhar o piso se tiver experiência? Não. Só vai evoluir se tiver experiência? Também não. Mesmo porque você pode evoluir também por meio acadêmico, pós, mestrado, doutorado, cursos de especialização, tá? Então, a resposta correta em relação à experiência do docente na sua valorização como profissional da educação é a letra B. E por quê? Artigo 67, inciso 1. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de qualquer outras funções de magistério. Então, por exemplo, quando tem concurso de diretor, no concurso sempre é exigido um tempo mínimo de experiência em regência e sala de aula. Então, isso é a experiência exigida para evoluir na carreira. Eu também posso evoluir na carreira subindo de cargo. Sou professora, posso ser diretora, posso ser supervisora ou coordenadora, diretora, supervisora, ok? Mas eu preciso ter uma experiência mínima em sala de aula, porque sem esse tempo mínimo em sala de aula, eu não vou ter competência e habilidades suficientes para exercer um cargo de gestão escolar, por isso que é pedido, ok? As outras alternativas estão corretas, mas elas não estão adequando ao que está sendo pedido, que é a questão da experiência para a valorização ali da carreira do docente, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 5 é a letra B de bola. Questão de número 6, prova Prefeitura de Jundiaí, professor 1 do processo seletivo de 2023. Conforme a LDB, artigo 12, promover ambiente seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas, é uma incumbência da Polícia Militar? B, do Conselho Tutelar? C, das diretorias de ensino? D, dos estabelecimentos de ensino? Ou E, da Vara da Criança e da Juventude? Essa está fácil porque a gente viu uma questão recente lá do ECA. É como eu falo, uma legislação puxa a outra, a Constituição puxa o ECA que puxa a LDB e assim vai, né? Então a resposta correta, é claro, é a alternativa D, dos estabelecimentos de ensino, ok? Então vamos lá, promover um ambiente seguro adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. É uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. Estabelecimentos de ensino nada mais é do que a escola. Essa responsabilidade visa proporcionar um ambiente educacional saudável e propício para o desenvolvimento integral dos estudantes, incluindo ações preventivas em relação ao uso de drogas. Então, se você associar uma legislação à outra, uma vai puxando a outra, você sabe um contexto e já consegue responder duas legislações. Por isso que eu falo, não é, eu preciso ler a legislação toda porque eu preciso decorar artigo por artigo. É impossível, é claro, tem pessoas que têm essa habilidade, né? Mas, por exemplo, eu não tenho. Talvez você também não tenha. Então, é importante você entender a lei, entender o artigo. A partir do momento que você entende, você consegue responder as questões. Então, é importante você entender a lei e não decorar, porque a partir do momento que você entende, você vai lembrar sempre e vai conseguir responder as questões, certo? Então, a resposta correta da questão de número 6 é a letra D de dado. Questão de número 7. Prova da Prefeitura de São Bernardo do Campo, professor 2 de Educação Básica Língua Portuguesa, que tivemos aqui em 2023.
A resolução CNE-CEB número 4 de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, essa legislação também está sendo cobrada para a prova do auxiliar técnico de educação, tá bom? Reafirma em seu artigo 7º a concepção constitucional de um sistema nacional de educação. Sobre este, assinale a alternativa correta. Seria a letra A natureza diversa dos contextos educativos pelo país requer um sistema desinstitucionalizado, visando a relevância regional? Não. Cada região tem a sua especificidade, mas a gente não pode negar que precisamos ter uma base comum, ok? Então, a alternativa A está errada. B. Um regime de colaboração é necessário a um projeto nacional de educação no ensino fundamental, enquanto a fragmentação é desejável no escopo do ensino médio? Não. No caso, a colaboração é em todas as etapas da educação básica e não só em uma etapa. C. Caracteriza-se como sistema por trabalhar com conteúdos curriculares comuns, mesmo que os objetivos e finalidades sejam particulares a cada ente federativo. Seria a letra D. As funções distributiva, supletiva e normativa são estabelecidas em regime de colaboração, mas não há supervisão e avaliação. Ou letra E. O regime de colaboração entre os entes federados deve respeitar a autonomia de seus sistemas e valorizar as diferenças regionais. Então, conforme eu já conversei aqui em outras alternativas, a resposta correta é a letra E, tá? Portanto, a resolução número 4 de 2010 reafirma a concepção constitucional de um sistema nacional de educação. Essa resolução destaca a importância do regime de colaboração entre os entes federados, e isso já está disposto, por exemplo, na Constituição, tá? Respeitando a autonomia de seus sistemas e valorizando as diferenças regionais. Como eu falei, a gente precisa seguir uma base comum, mas cada região tem as suas questões específicas que precisam ser respeitadas. Então, portanto, a rede precisa garantir tanto a parte comum como a sua parte diversificada ali regional, certo? Portanto, a opção E reflete corretamente o princípio estabelecido na resolução, considerando a diversidade regional e a autonomia dos sistemas educacionais, beleza? Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra E, de escola. É importante também, quando você for resolver questões, você justificar por que a alternativa está errada e por que a alternativa está correta. Não fazer questões por fazer, porque você não vai aprender nada, você vai esquecer tudo. Você fazendo esse exercício, igual eu estou fazendo aqui com vocês, se justificar cada resposta e conversar aqui com vocês por que a alternativa está incorreta e aquela outra está correta, você vai também fixar o conteúdo melhor, ok? Outra dica aqui de estudo. Então, a resposta correta da questão de número 7 é a letra E de escola. Questão de número 8, também da prova de Pindamonhangaba que tivemos esse ano de 2023 para o cargo de professor de educação básica. O projeto político-pedagógico PPP, de acordo com a resolução número 4 de 2010, é um dos elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Conforme o artigo 43 da resolução, o PPP representa. Seria a alternativa A, um documento administrativo que estabelece os papéis e as funções dos diferentes sujeitos da comunidade escolar. B, um guia substitutivo do regime escolar por ser elaborado de modo coletivo e democrático. Um guia? Não, né? Mas sim o que queremos para a instituição escolar que foi elaborado por todos da comunidade escolar. Quando eu falo todos, não é só professor ou a gestão, os alunos, os outros funcionários, como por exemplo a Prefeitura de São Paulo até também participa do projeto político-pedagógico, a comunidade, as famílias, certo? Seria a alternativa C? Um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social? Seria a letra E? Uma norma definidora dos fundamentos da gestão escolar
da organização do trabalho pedagógico e do perfil dos estudantes uma norma? Não é algo fechado, não é uma receita de bolo o projeto político-pedagógico. E a D também está errada porque diz um instrumento de execução de regime escolar. Não é um instrumento a ser executado, não é uma receita de bolo, tá? Mesmo porque o PPP, ele é flexível. Então, aquilo que não está dando certo, eu posso fazer alterações, tá? É igual o currículo, ele é vivo. O PPP também é vivo, tá bom? Portanto, a resposta correta é a letra C. O PPP vai além de um documento administrativo ou de uma norma definidora dos fundamentos da gestão escolar. Ele tem como objetivo viabilizar a construção de uma escola democrática que promova a inclusão, a participação e a qualidade social na educação. O PPP é elaborado de forma coletiva e democrática, envolvendo a comunidade escolar e busca refletir os anseios e as necessidades da comunidade. Então, as necessidades da comunidade, não é as necessidades da escola, da gestão, contribuindo para uma educação contextualizada e significativa, certo? Então, o PPP ele é democrático, construído por todos e de acordo com as necessidades do coletivo e não de um segmento apenas dentro da escola, beleza? Então, a resposta correta da questão de número 8 é a letra C de casa. Questão de número 9, também da prova de Pindamonhangaba, professor de educação básica. A resolução CNE-CEP número 5/2009 e o parecer CNE-CEP 20 de 2009 fixam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Segundo essas normas, é correto afirmar que seria a alternativa A educação infantil em tempo parcial é considerada a jornada no mínimo de 6 horas diárias? Não, jornada parcial é no mínimo 4 horas. B, a proposta pedagógica da educação infantil deve especificar de modo separado as dimensões expressivo, motora, afetiva e cognitiva. Não é separado, é tudo junto. Tudo acontece de uma vez, a questão motora, cognitiva, afetiva, não é algo separado dentro da educação infantil. A gente não prevê as coisas, as experiências que acontecem com as crianças, tá? C. A avaliação do desenvolvimento das crianças deve ser feita com o objetivo de seleção e promoção para o ensino fundamental. Não, a educação infantil não é pré-requisito para cursar o ensino fundamental. D. A instituição de educação infantil só pode reter as crianças na educação infantil em casos de ampla dificuldade de aprendizagem, também não existe isso. Ou seria a letra E, a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, que foi o que eu acabei de falar. Portanto, a resposta correta, é claro, é a letra E, tá? Que é a resposta correta. Portanto, a educação infantil não é pré-requisito para o ensino fundamental. E olha o exercício que eu fiz, por que as outras alternativas estão erradas, como eu falei. Parcial são 4 horas. A, B, é unir as dimensões e não separar. C, é sem o objetivo de seleção e não com. E a D, a instituição de educação infantil pode reter? Aqui não, em nenhum momento, em nenhuma situação pode reter qualquer criança na educação infantil, certo? Então, quando você for fazer as suas questões, sempre faça esse exercício, esse jogo aqui de palavras, porque você pode cair nas pegadinhas da VUNESP, beleza? Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra E de escola. Antes de eu responder a última questão aqui do nosso simulado, só para relembrar vocês, ou para quem não sabe, eu tenho as minhas apostilas tanto para o concurso de PEI, professor de educação infantil, como também o auxiliar técnico de educação ATE da Prefeitura de São Paulo, cada um R$30. Eu também tenho apostila para os concursos aí de Osasco, tanto o PDI quanto o PEB1, cada um R$25. E eu também tenho apostila para PEB1 de Mogi das Cruzes, também R$30. Todas as apostilas são em PDF digitais, como também já estão de acordo com os seus respectivos editais lançados. Vai ficar tanto na descrição do vídeo quanto no comentário fixo o link com a minha página com todas as apostilas que eu tenho disponíveis. É só escolher qual você quer e comprar. Lembrando que a compra é apenas pelo site da Hotmart, beleza? Chegando aqui na nossa última questão, prova da Prefeitura de Jundiaí do processo seletivo de 2023.
Conforme a Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 28. Esse artigo 28 está dentro do capítulo da educação, tá? Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, entre outros, seria a letra A, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, exceto no ensino técnico profissionalizante, bem como aprendizado ao longo da vida? Não. Em todas as etapas e modalidades, a educação especial perpassa, tá? Então, não vamos excluir o ensino técnico. Então, a alternativa A está errada. B. O acesso à educação superior e à educação profissional e tecnológica com oportunidades e condições diferenciadas e melhores para a pessoa com deficiência em relação às demais pessoas. C. Oferta de educação bilíngue em Libras como segunda língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como primeira língua, em escolas tanto em classes bilíngues quanto em escolas inclusivas. Não, aqui tem um problema na alternativa C. Libras como primeira língua para a comunidade surda e a língua portuguesa como segunda língua, no caso, língua portuguesa escrita, tá? Então, para a comunidade surda, primeira língua é Libras e segunda língua é a língua escrita, língua portuguesa, ok? Inclusive, na prova de ATE, lá de 2019, caiu uma questão muito parecida como essa, e muita gente errou porque caiu nessa pegadinha da VUNESP, das ordens, da sequência de um e de outro. Seria a alternativa D, adaptação do currículo e facilitação das atividades escolares a serem realizadas pelos estudantes com deficiência, garantindo a eles a oportunidade de avançarem em seus estudos? Não vamos facilitar o currículo, vamos fazer adaptações para as quebras de barreiras, mas todos deverão acessar o mesmo currículo. Ou seria a alternativa E, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. A resposta correta é a letra E. É o que está exatamente disposto no artigo 28. Então, artigo 28 do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece como incumbência do poder público a realização de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Essa medida visa aprimorar continuamente a oferta de educação inclusiva, proporcionando melhores condições de aprendizado e participação para as pessoas com deficiência. Portanto, o poder público precisa garantir financeiramente os materiais didáticos, equipamentos tecnológicos para a quebra de barreiras, ok? Portanto, a resposta correta da questão de número 10 é a letra E de escola, beleza? E aqui fechamos o nosso simulado, lembrando que à medida do possível eu vou trazendo outros simulados aqui também para o canal. E deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!